Passaram bem quinta-feira? Quem limpou casa aqui na quinta-feira? Parabéns. Eu não pude limpar minha casa hoje, mas meus filhos limparam. Cortaram grama. Já treinei bem eles. Falaram, eu tenho bastante filho exatamente para isso, para eu não precisar limpar a casa, hein? Brincadeira. Nós estamos hoje o dia todo num projeto da nossa associação. Entre outros, foi o lançamento da campanha da Recolta. Essa é a camiseta que nós estamos trabalhando esse ano, em toda a União Central, chamado Doe Mais. Então, no final desse mês de junho, será o início da campanha nas igrejas. Então, como não deu tempo de eu ir para minha casa, eu vim direto aqui, por isso que eu estou aqui a caráter na campanha da Recolta, né? Mas vamos estudar a palavra de Deus hoje. Nós... Nessa semana, fazendo uma retrospectiva, nós deparamos com algumas perguntas que Deus fez a determinadas pessoas. No sábado, foi a pergunta que Deus fez a quem? Se lembram? Qual o profeta que nós vimos sábado? O nome dele começa com E. Isso. Então, se vocês... ficarem apenas me ouvindo, vocês vão lembrar muito pouco. Vocês vão lembrar de algumas histórias, mas do texto bíblico vocês vão lembrar pouco. Por isso que é importante vocês adotarem um sistema quando vem à igreja, principalmente o adulto, que não é muito ligado à parte digital, de você escrever algumas coisas que você aprende na igreja, ou desenhar. Sempre traga um papel, um diário. Isso ajuda a assimilação melhor da mensagem. Por que é importante você assimilar? Já percebeu quantos sermões você já assistiu na sua vida? E às vezes a gente sabe quase nada para repartir com alguém. Então está na hora do povo adventista ser mais proativo. Vamos assim dizer, aproveitar bem o seu tempo quando você vem à igreja. Não apenas ser um consumidor do sermão, mas ser um praticante e um tutor e continuar essa mensagem para outros. Então, quando você vem à igreja, se você tem uma Bíblia física, procure anotar algumas coisas, uma frase, uma ideia que Deus... Você sabia que... Você se lembra do poço da Esso, aqui no Brasil? Que em inglês é Exxon. Você sabia que o descobridor do petróleo para o mundo ocidental, o boom do petróleo, foi um batista, que ele teve essa ideia num dia, num culto de domingo? O pregador estava no século passado, aliás, final do século XVIII, pregando sobre a história de Moisés, que a mãe revestiu o cestinho de betume, tem essa expressão, e ele já estudava esse assunto. Ele foi o criador da Exxon, viu na igreja, despertou o espírito de empreendedorismo nele. Você sabia que o Ben Carson se tornou um médico missionário num sermão que ele ouviu na igreja? Que despertou nele a imaginação de ser um médico missionário. Então, muitas vezes, há pessoas que aproveitam bem o seu tempo, e Deus muitas vezes comunica mensagens para as pessoas nos cultos, mas a gente hoje vem tão assim, cansado, que a gente acaba que não aproveita todo o potencial que... Eu não estou falando só da minha mensagem, qualquer culto que você vê na igreja, de alguma forma, Deus sempre tem alguma coisa especial para a gente. Então, Deus falou através de Ezequiel, falou a Ezequiel uma pergunta. Qual foi a pergunta? Vocês se lembram? Poderão reviver esses ossos? Então, isso é para lidar com coisas impossíveis. Duas coisas que Deus ensinou para Ezequiel fazer, que a gente pode praticar na nossa vida familiar. Qual é? Primeira, se lembram? O que a gente tem que fazer para reavivar os ossos, reavivar um relacionamento, reavivar a nossa vida espiritual? O que a gente precisa? Primeiro, do que a gente precisa? Da palavra de Deus, certo? Sem palavra de Deus não tem jeito de mudar a vida. E segunda coisa que a gente precisa, se vocês não lembram, que vocês não estão praticando, e se não pratica, não tem. Qual é? Orar ao Espírito Santo. Se a igreja não buscar o Espírito Santo, vocês podem esperar sentado aqui, Deus não vai fazer revivamento nenhum, vai passar a nossa geração e não vai acontecer nada especial, como não aconteceu em outras. Por quê?
porque só falava e não buscava o Espírito de Deus. Ainda hoje, a maioria de nós líderes falamos o dia inteiro, corremos atrás e oramos pouco. Por isso que a gente não tem o poder que Deus gostaria de dar. A gente não acredita que Deus pode fazer grandes coisas, então a gente quer fazer sozinho. E tem uma frase criada pelo um pregador famoso nos Estados Unidos chamado Bill Hybels, que ele diz assim, quando você trabalha, Deus vê você trabalhando e Ele está te olhando. Agora, quando você ora, Deus trabalha por você. Então, nunca se pode abandonar o trabalho, mas jamais se pode abandonar o quê? A oração. Então aqui, olha, nós temos aqui um grupo de pessoas, imagine se vocês se comprometerem de serem verdadeiros intercessores dessa cidade. No domingo a gente viu sobre um outro homem, que Deus fez uma pergunta para ele. Quem era esse homem? O primeiro homem da Bíblia, Adão. Qual foi a pergunta que está lá em Gênesis 3, verso 9? Onde você está? Então, Deus está querendo saber, onde você está? O que você está fazendo com a vida que eu lhe dei? É importante você considerar isso. E foi a palavra de Deus que fez Adão deixar a vergonha, o medo e se aproximar de Deus. Então, quando a gente está passando dificuldades, precisamos ouvir de volta a Bíblia, a palavra de Deus, para que Ele possa mudar o rumo da nossa vida. No domingo, na segunda-feira, a gente viu uma outra, não a de Deus agora, mas Isaac e Esaú. E foi a palavra de Esaú. O que ele perguntou para o seu pai? Qual foi a pergunta dele? O senhor porventura ainda tem uma única bênção para mim? E infelizmente Esaú não recebeu essa bênção. De palavras, ele recebeu na vida. Então uma coisa que nós precisamos agora praticar é paz. Pratique na sua vida diária, e principalmente no culto do pôr do sol, ao começo do sábado, ao findar do sábado, um momento especial de abençoar sua família. Então vamos lá? Quantos de vocês aqui gostariam de, nesse pôr do sol, nessa sexta-feira, começar a praticar no seu culto do pôr do sol o processo de abençoar sua família? Cadê os homens aqui? Quem se compromete hoje à noite? Não pode esquecer, hein? Se levantar a mão. Veja só, isso é muito importante. Os adventistas, tem muita gente chegando no culto do pôr do sol para receber o sábado. Se você está recebendo o sábado, você é um idólatra. Porque quem guarda o sábado é o mesmo que guardar o domingo, está aguardando o dia. E quem guarda o dia é idólatra. Sabia disso ou não? Ou tem dúvida do que eu estou falando? O cristão adventista não guarda um dia. Ele celebra a presença do Senhor na sua casa. Ele adora o Senhor, que pediu que nós reservássemos o sábado para uma comunhão especial com Ele. Então, quando você vai fazer o culto do pôr do sol, você não está fazendo para receber o sábado. Você está recebendo o Senhor na sua casa. Então tem que ensinar os filhos direito. Porque eu tenho ouvido muita gente celebrando mais o sábado do que a Deus. Isso é idolatria. Entende? Então nós precisamos reverter um pouco o nosso vocabulário, nossas ações. E o propósito de, vamos assim dizer, de guardar o sábado, de respeitar este momento especial com Deus, qual é? Qual é o propósito disso? Estar na presença de Deus, reconhecendo que Ele é o quem? O Criador. E fazendo o que com a sua família? Abençoando a sua família e descansando com ela. Então, descanse das brigas. Se você briga muito, por favor, no sábado, não brigue. Certo? Você tem muita cobrança, fala muito de assuntos da semana, por isso que não sabe, para descansar desses assuntos. Ir na natureza, tirar um tempo para visitar pessoas, fazer o bem, contar histórias e abençoar sua família, porque o Senhor fez 3 coisas. Ele disse que Ele descansou, o que mais? Abençoou e o que mais? Santificou. Então, que coisa maravilhosa se a gente começar a viver essa mensagem que Deus deixou para nós. E na terça-feira,
nós também tivemos uma outra pergunta. Qual foi a pergunta? Essa foi Jesus, o Senhor, que fez a um homem chamado Jacó. Qual é o seu nome? Você sabe qual é o significado do seu nome? Quem sabe daqui? Áurea, vou perguntar com a nossa irmã Áurea. Irmã Áurea, qual o significado do seu nome? Ouro. Ouro. Aí, ó, por isso que a senhora está sendo eternizada aí. Ouro. Não é isso? Como é que é o seu nome, irmã? O significado do meu nome é Graciada, porque meu nome é Maria Nerita. Maria Lenita. Maria Anelita. Anerita. Maria Anerita. Graciada. Você é uma mulher cheia de graça. Certo? Isso é muito bom. Às vezes, a gente não tem muito esse costume aqui no nosso contexto do Brasil, mas é importante você explicar para os teus filhos por que você deu esse nome. E se você não tem nenhuma ideia por que você deu esse nome, só porque você gostou, procura um significado bíblico, um texto bíblico. Mostre para o seu filho a importância que tem ele construir um bom nome, um bom caráter, ser responsável com aquilo que ele faz, né? E ontem nós encontramos uma outra pergunta que o Senhor fez a uma mulher chamada Agar. Qual era a pergunta? Se lembram? Gênesis 16. Da onde você vem e para onde você vai. E nós que estamos vivendo hoje precisamos também saber disso. Da onde eu estou vindo e para onde eu quero ir. Essa pergunta Deus queria saber. E o que me chama a atenção de Agar é que ela foi honesta. E quando a gente é honesto com Deus, Ele tem possibilidades de tornar a nossa vida maravilhosa. Ele pode transformar a situação que a gente está vivendo. Então hoje à noite, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em João capítulo 2. Nós não vamos ter uma pergunta, mas nós vamos ter uma situação que se reveste de grande importância. João capítulo 2, vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nesse momento vamos estudar novamente a Tua palavra, do Evangelho segundo João, no capítulo 2. O primeiro dos sinais que o Senhor realizou, que foi registrado por este apóstolo, como um sinal de que o Senhor é o Filho de Deus. Nesta noite, Pai, ao nos aproximarmos de Ti, comunique sobre nós virtude. Ajuda-nos a não desanimarmos quando as coisas que nós mais sonhamos, elas acabarem. Porque o Senhor pode transformar as situações adversas em bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, eu estava participando de uma semana de oração, acompanhando uma convidada que estava fazendo uma semana de oração numa das minhas igrejas, na cidade de West Palm Beach. Era um grupo de umas 40, 50 pessoas. E eu cheguei à igreja e uma pessoa me procurou à porta e disse assim: pastor, você sabia que fulano de tal abandonou a sua casa? Eu falei, não estou sabendo. Pois é, deixou a esposa, a filha e foi embora. Aí estou sentado na igreja, uma outra pessoa me entrega um bilhete, escrito assim: pastor, fulano de tal abandonou a sua família, o que nós vamos fazer? E eu pensando, bom, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para uma pessoa que abandonou a família? E eu estava sentado na plataforma, recebo mais outro bilhete, de uma outra pessoa: pastor, fulano de tal foi embora de casa. E eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? Porque assuntos de casamento a gente tem dificuldade de tratar em público, porque a gente crê que, em certo sentido, a gente viola uma ética. A gente não fala de problemas de casamento publicamente na igreja. Eu não vou aqui expor um problema de matrimônio de um irmão ou de uma irmã. Então, há pessoas que não gostam que pastores usam de ilustração problemas da sua comunidade.
certo? Ninguém se sente em confiança de conversar mais com aquele pastor ou com aquele profissional se ele usar a sua história sem permissão para o público. E eu pensei, o que eu posso fazer? Comecei a orar a Deus, e a pessoa terminou a pregação, e aí recebo um outro bilhete. O que nós vamos fazer? Bom, eu pensei assim, o que eu posso fazer? Eu posso só orar por essa situação e depois tentar buscar, fazer uma visita. E foi quando, no decorrer do final da pregação, eu lembrei de uma história. E essa história foi muito impactante para mim, e parece que Deus estava me autorizando a contar essa história, porque eu pensei, essa história talvez vai ajudar a minha congregação a entender o que fazer por essa família. E a história era o seguinte: um grande filósofo norte-americano chamado Tony Campolo, professor universitário, escritor de muitos livros, ele foi convidado para fazer uma palestra na Universidade da Pensilvânia, na cidade de Filadélfia. E ele, chegando na universidade, ele foi conduzido por um grupo de profissionais a uma sala onde tinha várias pessoas, incluindo alguns alunos. E antes dele entrar para fazer a sua palestra, esse grupo de alunos dedicou um tempo à oração. E várias pessoas oraram, quando de repente um dos alunos começou a fazer uma oração diferente. E nesta oração, este aluno, vou usar algumas palavras, eu não lembro aqui todas elas na ordem sequencial, mas mais ou menos era assim essa oração. Querido Pai que estás nos céus, eu quero pedir nesta oração em favor do senhor Carlos Stoffels. Este homem mora na rua tal, número tal, saindo aqui da universidade, pega esse caminho, aquele outro, é num bairro onde tem vários trailers, ele mora num trailer prateado, número tal, a sua mulher se chama fulano de tal, tem 3 filhos, nome de cada filho, este homem abandonou a sua casa hoje, e eu peço que o Senhor interfira na vida dele, que o Senhor possa salvar essa família, porque aquelas crianças precisam deste homem. Ou seja, nesta oração, ele colocou o endereço, colocou o problema da família, colocou o nome das pessoas e pediu que Deus fizesse alguma coisa. Os que estavam naquele grupo acharam estranha essa oração, porque geralmente crente não faz esse tipo de oração em público. Alguém aqui da igreja de Arthur Nogueira já fez alguma oração dessa? A gente, quando vai fazer com os componentes da plataforma, a gente é muito sucinto na oração. E geralmente orações públicas na igreja, elas são gerais, elas não tratam de alguns assuntos específicos. E é interessante que o Tony Campolo, ele foi fazer a sua palestra, terminou a palestra, se cumprimentaram, pegou seu carro e foi embora. Em determinada altura da rodovia I-95, que é muito conhecida nos Estados Unidos, ele viu alguém pedindo carona. E ele passa por essa pessoa e não vai dar carona, porque é óbvio que quem quer dar carona para alguém na estrada, seja aqui, qualquer país, a gente não tem esse costume. Mas ele sentiu algo que deveria retornar e dar carona para aquele homem. E ele então sai, retorna e começa novamente o trajeto, e ele para e pergunta para aquele homem: onde o senhor está indo? Eu estou indo para tal lugar. O senhor pode me dar uma carona? Sim, pode entrar aqui no meu carro. Entrou no carro, começaram a conversar e disse assim: olha, meu nome é Tony Campolo. Como é o seu nome? Carlos Stoffels. O que ele lembrou? Imediatamente, aqui tem Deus nesse negócio. Carlos Stoffels, ouvi esse nome na oração. O que ele fez? Foi caminhando com o carro e saiu na primeira saída. E começou a retornar. E o homem ficou meio preocupado. Mas peraí, o senhor disse que estava para ir em tal lugar, como é que o senhor está retornando? Ele foi conversando com aquele homem e foi lembrando desse endereço, porque era uma região de trailers. E ele entrou, eu sei que ele parou em frente ao trailer prateado e disse assim: olha, Deus me mostrou que você está fugindo de casa, sua mulher se chama tal, você tem 3 filhos, e Deus falou que você não pode abandonar sua família. O homem ficou assustado. E eu sei que, resumindo a história, Tony Campolo passou algum tempo com essa família, instruindo eles. Na época que foi escrito isso, ele já era um diácono na igreja batista.
Quem escreveu essa história e nos contou foi o pastor Léo Ranzolin, uma meditação que ele escreveu em 1993, chamado Orvalho do Céu, alguma coisa assim. Se você tiver essa meditação, você vai encontrar essa história. E essa história, ela me impactou muito e começou a me orientar para a gente ser mais específico em algumas orientações. Nós não desanimamos de clamar a Deus especificamente por pessoas. Lembra que eu pedi ontem que vocês orassem especificamente por algumas pessoas? Se você continuar esse trabalho de orar especificamente por pessoas e no momento oportuno você visitá-las, você vai começar a ver resultados na vida das pessoas que você nunca imaginou. Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus, ele é atuante, ele quer ver quantos seus filhos que estão hoje na igreja são de verdade interessados no bem-estar do seu próximo. O que a gente faz hoje é uma oração genérica, porque a gente não está muito disposto a dar um passo seguinte, de se envolver em salvação de pessoas. E é interessante que naquele sábado que eu estava nessa igreja em West Palm Beach, me veio essa história, e eu pensei assim, eu tenho que contar essa história para esta igreja. Então eu pedi que todos, quando terminou o culto, permanecessem, e eu disse para eles o seguinte: se nós tivéssemos aqui hoje a notícia de que uma pessoa nossa, um irmão, uma irmã nossa, tivesse sofrido um acidente gravíssimo, e essa pessoa estivesse entre a vida e a morte na UTI, o que nós deveríamos fazer? Unanimemente as pessoas disseram o quê? Vamos orar para que Deus possa intervir. Se uma pessoa uma criança tivesse caído num poço e tivesse situação gravíssima entre a vida e a morte, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos o quê? Orar. Se alguém tivesse hoje uma doença terminal, um câncer, com metástase em várias partes do seu corpo, o que deveríamos fazer? Orar. Então aí eu disse o seguinte: hoje nós temos um irmão que está em estado de coma, e nós precisamos orar. Ele foi embora de casa, abandonou a mulher e a filha. Esse irmão está com morte emocional. E falei o nome dele, porque agora tem que falar o nome do doente. E nós precisamos nessa manhã, antes de ir para casa, todos nós nos ajoelharmos e clamarmos a Deus para que Ele possa interferir. E contei essa história que eu contei para vocês. Uma parte da igreja creu, se ajoelhou comigo. Outra parte se ajoelhou, mas não creu. E ficou brava comigo, porque eu falei, estou expondo a pessoa. Eu disse assim, olha, se nós não orarmos hoje, eu fosse para casa sem mencionar isso para vocês, sabe o que ia acontecer lá fora hoje? Todo mundo ia estar fofocando a vida desse irmão. Sim ou não? Sim. Porque se existe um povo que gosta de comentar os deslizes dos seus irmãos, é o povo crente. Gosta demais disso. É notícia quente, melhor do que alguns jornais do Brasil. Gosta de um paparazzi. Então vamos transformar esse potencial que a gente tem de falar dos outros e unir as forças e clamar a quem? A Deus. Porque Deus pode reverter esse quadro, e vocês vão ver, se nós buscarmos a Deus, Ele pode mostrar para nós que essa família pode ser curada. E nós oramos, buscamos a Deus. Eu sei que alguns estavam contrariados e disseram que eu fui antiético, mas eu queria colocar a minha vida em risco ali, porque eu queria ver que eles pudessem enxergar que Deus vai agir. E principalmente na família. Dificilmente, quando uma família está se divorciando, a gente reúne a igreja para interceder por ela. A gente simplesmente entrega os pontos. Quando eu tinha 6 meses de idade, eu estava em coma no hospital. A igreja de São Carlos se reuniu uma manhã de sábado, parou o seu programa para interceder por mim. Isso mudou o rumo da vida da minha mãe. Na terça-feira, o pastor José Vargas foi à Santa Casa de Misericórdia, orou por mim, me ungiu, e Deus ouviu a prece dessa igreja. E eu estou aqui hoje com 53 anos de idade.
Porque Deus ouviu uma igreja que parou para interceder. Por que a gente hoje, quando vê situações adversas, não busca mais a Deus em forma de intercessão? Por que a gente é tão devagar, tão assim, morno? Parece que nós não cremos mais nesse Deus que fez grandes maravilhas. E sabe o que aconteceu? Naqueles próximos sábados? Nada. Pelo contrário, recebi muitas críticas. Passou 1, 2, 3 meses. E sabe o que aconteceu? O fugitivo me ligou. E me disse assim: pastor, quero te agradecer. Quando eu soube que você me expôs na igreja, eu fiquei com muita raiva de ti. Mas sabe, aconteceu algo em mim. De tal maneira, eu já estava em outro estado. Eu senti que Deus mudou meu coração de um jeito que eu voltei para minha casa. E eu quero te agradecer, porque você não desistiu de mim. Eles estão casados até hoje. O ano passado ele veio visitar alguns parentes aqui no Lagoa e a gente teve oportunidade de se reencontrar. E nós nos tornamos grandes amigos, porque eu acredito num Deus que não deixa para trás quando o seu povo o busca de todo o coração. Então, o que eu quero dizer com tudo isso aqui para vocês? Que esta igreja tem um compromisso nessa cidade de ser a igreja que ame essas pessoas, que não entregue os pontos, que não se desanime quando tiver fracassos, derrotas nos nossos membros, que ela busque a Deus de todo o coração. Eu sei que existem inúmeras técnicas para ajudar os casamentos. Nós não devemos abandonar as terapias, encontros de casais, leitura de livros e outras coisas tantas que existem para complementar algo fundamental no relacionamento, que é buscar a Deus. Por isso que João coloca na introdução praticamente do seu livro, o primeiro ato de Cristo, após ele ser revelado como Criador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele que revela a verdade e a graça. No capítulo 2, após descrever sobre o batismo de Jesus, a declaração do Pai, após os primeiros discípulos seguirem a Jesus, ele vai rumo a um casamento. É como se o João fosse um segundo Gênesis. No capítulo 1, revela Criador. No capítulo 2 de Gênesis, Deus cria o casamento. No capítulo 2 de João, Deus agora pega um casamento falido e transforma num casamento abençoado. No Gênesis 2, Deus pega um casamento correto que se torna falido. E aqui em João 2, ele pega um casamento falido e transforma num grande casamento. Ou seja, Deus é detalhista em tudo, até mesmo na forma como ele permitiu ser colocados os livros da Bíblia. Até nisso você vê a mão poderosa de Deus guiando para que a gente não venha esquecer de que ele é Deus. Entende? Então olha o que diz aqui, João capítulo 2, 3 dias, e é interessante isso, que sempre na vida de Jesus, ou tem 3 dias, ou tem 7 dias, ou tem 40 dias. Parece que Deus, ele gosta dessa matemática para fixar em nós algumas lições impressionantes. 3 dias, destruirá esse templo e eu reconstruirei. 3 dias, estava no casamento e aconteceu o quê? O caos. Houve um casamento em Caná da Galileia, achando ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O vinho aqui nesse sentido é o puro suco da uva. E diz mais aqui, Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É importante vocês lembrarem que essa resposta de Jesus não é uma resposta mal educada. Vocês vão perceber que no começo do livro, Jesus trata Maria como mulher, que seria hoje como senhora, seria um título de respeito a Maria. E vocês vão perceber que no final do livro, quando Jesus está na cruz, ele não chama Maria de sua mãe. Quando Jesus está adulto, ele não chama mais Maria de sua mãe, ele vai chamá-la de mulher.
E ele diz assim: João, eis aí a tua mãe. Maria, mulher, melhor dizendo, não Maria, mulher, eis aí o teu filho. Por quê? Porque Jesus é apresentado no livro de João como o Filho de Deus. Filho de Deus não tem uma mãe, vamos assim dizer. Então aqui Maria, Jesus trata Maria com toda a dignidade, mas ele diz assim: não é ainda o tempo da minha manifestação. E quando é esse tempo? Olha que interessante. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam tudo o que ele vos disser. Interessante que Maria tinha uma compreensão de que Jesus tinha sensibilidade às necessidades das pessoas. Então olha que interessante. Parecia que não era o tempo de Jesus manifestar a sua messianidade. O que é que fez que mudasse a visão de Jesus, o desejo dele? O que vocês acham? O que vocês podem me ajudar aqui? A necessidade. Então veja bem, isso é muito importante ser lembrado. O que é que mudou na compreensão de Jesus? A necessidade da pessoa. Se vocês lerem o Evangelho com cuidado, você vai perceber que todas as vezes que foi apresentada uma necessidade para o Senhor, Ele teve o cuidado de atender essa necessidade. E isso é uma coisa maravilhosa. Quando a gente sabe que quando nós estamos em necessidade, o Senhor tem uma palavra para transformar aquela necessidade numa bênção. E como diz aqui o texto, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 medidas. Jesus disse a eles: encham de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E assim o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, e ele não sabia como que isso havia acontecido, e disse ao noivo: todos costumam colocar em primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente, serve o inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Interessante que Jesus fazia as coisas de maneira discreta. Ele não bateu os dedos assim: pessoal, eu vou fazer agora um grande milagre para vocês crerem em mim. Ele não fez isso. Ele simplesmente disse: enche as talhas. Depois disse: olha, pega essas talhas, enche de água e leva para o mestre sala. Quando levou para o mestre sala, já não era mais água, era o melhor vinho. E ele ficou admirado e foi conversar com o noivo: como é que você oferece o melhor vinho depois de as pessoas já beberem por tanto tempo? E aqui diz o complemento da história: com este sinal deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que coisa maravilhosa. O objetivo de Jesus ali era ajudar um casal que estaria passando por uma vergonha imensa no seu casamento. E Jesus fez o bem por eles, mas também fez para que os seus discípulos pudessem entender que ele era o Filho de Deus. Bom, vamos aprender algumas coisas aqui. Quando o casamento acaba o vinho? Então eu vou pedir que vocês agora participem um pouco. Vamos dividir em grupos de 5 pessoas. Pode ser? E vocês vão conversar um pouquinho o que é que faz o casamento acabar. O que acaba um casamento? Procuro descrever 6 coisas que vocês acham que destrói casamento. Pode ser? 5 minutos. Vamos lá, eu quero você decifrar algumas dessas 6 coisas que vocês acham que destrói o casamento. Quem tem assim, bem resumido, pontual para falar aqui no microfone? Levanta a mão. Doutor Itamar, 6 coisas que o seu grupo discutiu que isso faz o casamento ser destruído. Foi a ideia do grupo, quando falta Jesus, e até usar uma ilustração. E é como uma tesoura, e Jesus é o ponto lá do ponto, né? Então, quando
você vê que essa tesoura ainda é útil, você vai afiá-la, né? Agora, olha assim, quando você quebra esse eixo, a tesoura não tem mais utilidade. É isso aí. É uma boa ilustração, dá para guardar essa na memória. O que mais detectou aqui que gostaria de falar? 6 coisas que você vê que destrói o relacionamento e o casamento. Então vamos lá. Quem quer? Ciro. O grupo aqui discutiu vários aspectos, né? Eu levantei a questão do egoísmo, da vaidade e do orgulho, que são terríveis no relacionamento. Quando a gente se conhece, a gente não conhece o defeito do outro. Aí você começa a conviver junto, você começa a ver as diferenças, né? E normalmente, do meu ponto de vista, o orgulho e a vaidade e o egoísmo destroem, são os maiores destruidores do casamento. O pastor levantou uma questão bem importante, também sensível, que é a questão financeira. Uma família desestruturada financeiramente tem uma tendência a ter problemas também. Veja, coisas importantes. Vamos ver o outro lado aqui. Nós falamos de vários temas, alguns até foram repetidos lá na frente, questão financeira, a parte do diálogo. Nós temos que lembrar que o casamento é como uma sociedade. Você entra no casamento, cada um vai entrar com uma parte e você tem que fazer com que esse seu contrato de casamento, a sociedade cresça. Então tem que haver cumplicidade entre os dois, as partes, para que esse casamento seja mantido. Excelente. Então veja bem, é importante a gente detectar na nossa vida que situações tornam a nossa vasilhame, a nossa talha vazia. Não foi por um acaso que Jesus pediu, olha, enche essas talhas com água. Muitos casamentos eles estão vazios, o nosso tanque emocional está completamente vazio. Porque faltou palavras de bênção, faltou elogio, faltou respeito, faltou carinho, faltou comprometimento, faltou cumplicidade. Então o que acontece com o passar do tempo? Nossas talhas vão ficando vazias. Jesus pediu para que enchesse do quê? De água. Não foi por acaso que ele pediu. É uma ilustração de que Ele é a água da vida. Então, o que faltou naquelas talhas? Água. Mas eles queriam o quê? Vinho. Aqui dá uma ilustração muito importante. Quando nós enchemos a nossa vida com o Evangelho de Cristo Jesus, as nossas ações serão como vinho. Olha bem, Jesus podia ter enchido de vinho, mas ele não fez. Ele deu uma ilustração do que ele é. Ele sendo a água da vida, se ele estiver dentro da nossa vida, nós vamos jorrar o melhor dos vinhos. O vinho é símbolo da felicidade para os judeus. Eles sempre têm na celebração do pôr do sol um copo de suco de uva e um pão, símbolo da felicidade. Então, o suco de uva sempre é usado em casamento como símbolo da felicidade. Olha o que Jesus estava mostrando aqui. Se na sua vida Ele estiver enchendo as suas talhas de água, que é Ele, você vai jorrar o melhor suco de uva. Que Deus abençoe a gente. Porque Deus pode construir uma grande história da sua vida. Se hoje a sua talha estiver vazia, está na hora de você enchê-la com Jesus. Quem quer fazer isso hoje à noite? Quem se dispõe